Tá de volta para você, os pingos nos is. E após o presidente Lula sinalizar a retomada do financiamento de obras em países vizinhos, o BNDES afirmou não haver demanda para empréstimos no exterior. Em nota divulgada ontem, o banco disse que qualquer mudança sobre o financiamento de obras de infraestrutura no exterior passará necessariamente por um entendimento com o Tribunal de Contas da União. O BNDES acrescentou ainda que seus esforços são no sentido de alavancar a exportação de produtos e bens produzidos no Brasil, gerando emprego e renda em nosso país. Roberto Mota, começa com você, Mota. É isso. Em um país que tem os desafios que o Brasil tem, é complicado encontrar uma justificativa para usar o dinheiro dos nossos impostos, porque o dinheiro do governo é o dinheiro dos nossos impostos. Usar esse dinheiro para fazer empréstimos para outros países, principalmente quando alguns desses países estão com as suas economias em péssimo estado, principalmente quando em alguns desses países vigoram regimes totalitários. Usar o dinheiro dos impostos dos brasileiros em uma operação arriscada para um empréstimo que talvez não seja pago é uma questão de bom senso financeiro. Agora, usar o dinheiro dos brasileiros para sustentar regimes totalitários, aí já é uma questão moral. Quem diz que milhões de brasileiros passam fome não pode jamais assinar embaixo de uma decisão como essa. E a economista Maria Silvia Bastos Marques, ex-presidente do BNDES, fez alertas sobre a retomada de empréstimos a outros países. Segundo ela, o Brasil já pagou um alto preço para financiar obras em ditaduras por falta de critérios que envolvem garantias e formas de pagamento. A declaração da economista foi dada durante entrevista ao jornal Valor Econômico. Maria Silvia, melhor dizendo, não se posicionou contra o financiamento de obras em outros países, mas defendeu que, se é para ser feito, que seja de outra forma. Por fim, a ex-presidente do BNDES ressaltou que os calotes que o banco sofreu foram pagos com dinheiro do contribuinte brasileiro. Está correta essa preocupação, Zé? Tem mesmo esse risco à vista de possível calote? Está. Eu tenho uma tese, Vitor, que se em vez de entrar na justiça contra os entes públicos, que a partir de agora todos entrem no CPF do dirigente, eu acho que eles pensariam duas vezes antes de cometer ações tão contra o Estado, contra o Brasil, como no passado. Veja bem que os que não pagaram os empréstimos, né, como vários países estão em débitos com o BNDES, né, e é considerado conta perdida, em vez de entrar contra os países ou contra as empresas, que se entrasse contra quem autorizou, quem canetou, quem assinou. É essa a realidade. A gente vê, por exemplo, agora na declaração do próprio BNDES, de que o Tribunal de Contas da União terá que supervisionar. Sim, terá que supervisionar e cobrar de quem assinou e quem contratar empréstimos tão aviltantes assim contra o próprio país. Olha, a gente diz isso porque o empréstimo do BNDES é uma concessão, é um empréstimo subsidiado. O mercado está aí para os bancos captarem dinheiro e eles captam dinheiro ali por volta de 3% ao mês. Se o banco capta 3% e empresta a 1,5%, significa que alguém está pagando 2%, né? Mas o país faz essa aposta no incentivo à economia. É um momento interessante, vários economistas defenderam essa possibilidade, liberais até. Isso é bem melhor do que criar estatal. Houve um momento em que o Brasil teve que criar grandes estatais por falta de capital. Isso bem antes, né? Falta de capital privado. Sem o capital público não existiria uma rede ferroviária federal, uma Usiminas e tantas outras grandes empresas como a Eletrobras e tal. Houve esse momento. Mas agora a iniciativa privada ela tem que ser ajudada através de empréstimos para que ela possa desenvolver, porque acabou essa quantidade de dinheiro e de recursos nos cofres públicos para promover aí, criar grandes empresas. É aí que entra o BNDES. Um exemplo claro disso está, por exemplo, eu gosto de citar a Embraer. O BNDES financia jatos da Embraer e são juros baixos, né, subsidiados.
Tanto é assim que nenhum banco financia jatos no Brasil. Não pode competir. Então, todo mundo tem que comprar um jato, já vem a tiracolo o financiamento do BNDES. Mas, nesse caso aí, e existem outros, né, este financiamento cumpre o objetivo do BNDES, que é desenvolver o país. Ali estão embarcadas tecnologias, há um desenvolvimento tecnológico do país, a indústria, e emprega uma aquisição de conhecimento, isso é importante. Agora, e financiar com dinheiro público subsidiado em outro país, aí é que eu acho que o Tribunal de Contas da União tem que entrar e tem que penalizar quem autoriza uma agressão assim. Pavinato. Bom, é óbvio que ninguém vai emprestar dinheiro para quem é insolvente. Nós temos aqui, olha, um caso, antes de entrar na Argentina. Só Venezuela e Cuba, que foram beneficiadas com dinheiro do BNDES, só esses dois países, porque se a gente somar Nicarágua e outros casos, como Moçambique, essa cifra, ela aumenta demais. Mas vamos ficar só em Cuba e Venezuela, que são os dois países que Lula já assinou, já mandou uma bitoquinha. Esses dois países deram um calote de 2,7 bilhões de reais no BNDES. 2,7 bilhões. Para você ter noção, para que o BNDES não ficasse no vermelho, o que ele fez? Ele se valeu do Fundo Garantidor de Exportação. O que é o Fundo Garantidor de Exportação? É o dinheiro que é administrado pelo Tesouro Nacional, portanto, é dinheiro do contribuinte brasileiro, que serve para cobrir o seguro de crédito ao exportador. Então, ao invés do BNDES ir atrás de receber de quem deu calote, ele acionou o seguro e é como se o Tesouro Nacional tivesse aberto mão. Tá ok, eu desisto de 2,7 bilhões. Isso, para vocês terem uma ideia, corresponde a 540 unidades Cláudia Raia. Então é como se eu tivesse 540 Cláudia Raias recebendo 5 milhões da Lei Rouanet. 2,7 bilhões. E depois a gente vê o presidente dizer que, infelizmente, lá naquela catástrofe, aquela enchente que deu, foi em Araraquara, agora no dia 8, que ele estava antes de vir, em Araraquara, exatamente, ele fala que o governo não tinha dinheiro no fundo para as catástrofes. 2,7 bilhões, investimento em Cuba, investimento em países soviéticos. Ele fala que não deu para aumentar o salário mínimo, só deu para dar aquele aumento pífio. Ora, se o aumento fosse um pouco maior, poderia ser coberto por esses 2,7 bilhões. Eu estou falando o número só de Cuba e Venezuela, não coloquei Moçambique nem Nicarágua, porque a conta sobe. Ora, você não deu isenção para aqueles que ganham até 5 mil reais? Porque primeiro tem que ter uma reforma tributária para que a pessoa pague mais tributo e depois o isente. Aí tem aumento de gasolina. Peraí, mas o BNDES ele não serve para essas coisas. O BNDES serve para quê? Para o desenvolvimento nacional. Que desenvolvimento nacional nós tivemos em Cuba ou na Venezuela? Nenhum, zero. Rien de rien. Agora, quantos empregos foram gerados aqui? Não sei, não se sabe. Tivemos o calote, é dinheiro do povo que sumiu, evaporou, escafedeu-se. E quando o Lula fala que dar aumento para o trabalhador não é gasto, ele mesmo falou investimento. Se é um investimento, esse dinheiro do BNDES poderia ter sido para investir no trabalhador, para investir no salário mínimo, para investir no resgate das pessoas que são vítimas de tragédia. Esse dinheiro poderia ter sido usado para segurar mais um pouco o aumento da gasolina, porque investir nesta segurada é investir em toda a cadeia de circulação de produtos e bens no Brasil, porque tudo aqui vai na malha ferroviária. Portanto, nós estamos assistindo a mais um espetáculo, a mais um show de horror, que é o Brasil empresta, o Brasil não vai ver de volta e o contribuinte é que vai pagar a conta. Para fecharmos, Coba, temos mais 2 minutos. Não é muito rápido, é uma mensagem muito clara que o BNDES deu para o presidente Lula. Está dizendo o seguinte, que o dinheiro não é dele, é do povo brasileiro e que para usar o dinheiro do BNDES tem normas que precisam ser seguidas. Basicamente isso. Em resumo, perdeu o mané.